Passamos então ao próximo item da pauta, item 4, com a palavra a vereadora Maria Letícia para a leitura. Projeto de Lei Ordinária 050143-2023, iniciativa Mauro Bobato, cria o Polo Gastronômico do Pinheirinho e dá outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.046, 14 de julho de 2023, publicada instrução, parecer em emendas no Diário da Câmara 11.147, de 13 de 12 de 2023, emenda supressiva 033-015-2023, votação global e simbólica, primeiro turno. Em discussão, projeto e emendas. Para discutir, o autor, vereador Mauro Bobato, com a palavra 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Obrigado, presidente Marcelo Fachinello. Bom dia, vereadores e vereadoras, a quem nos acompanha nas mídias sociais. Vou desejar aqui também as boas-vindas a Josiane, conterrânea nossa, moradora lá do bairro Umbará, e que também tem uma empresa, trabalha aqui na região do bairro Pinheirinho, e veio ajudar a fazer uma defesa. E só vou pontuar uma história sobre polo gastronômico, não é o fato, mas eu lembro que em determinada eleição, acho que foi na eleição passada, a Josiane fez uma reunião com os pré-candidatos da região para falar sobre o comércio da Nicola Pelanda, principalmente no trecho que eu vou pontuar agora, que se inicia, a Nicola Pelanda é uma rua de 10 quilômetros praticamente, desde o seu começo na linha verde até o Rio Iguaçu, na divisa com Fazenda Rio Grande. E a gente resolveu, conversando com alguns comerciantes da região, e pelo desenvolvimento, pelo desempenho que a gente viu aqui no trecho inicial dessa rua, que se inicia na linha verde, mas a partir da rua Sagrado Coração, eu vou estar mostrando uma foto, mais ou menos, para se ter uma ideia da concepção desse pequeno trecho do polo gastronômico, até a rua Celeste Gabardo Tortato, que fica próximo ao contorno sul, lá, que é praticamente uma divisa do bairro Pinheirinho com Umbará, que a gente tem essa ascensão. Vou pedir para o pessoal da técnica começar a passar um slide que foi feito até pela minha chefe de gabinete, a Adriele, preparou algum material, a gente queria ter um material informativo um pouco melhor, e a concepção do polo gastronômico começou em 2015, quando foi aprovado o plano diretor aqui, alguns dos vereadores não estavam aqui, inclusive eu, mas a concepção do advento de polo gastronômico veio numa conjuntura da aprovação do plano diretor para possibilitar determinados nichos, focos de lugares que são, como bem diz o texto lá, a gente está propondo a criação do polo gastronômico no Pinheirinho. Se puderem passar o próximo slide. Então, a dinâmica deles com a Lei 14.771/2015, quando ele foi refeito, o plano diretor, que tem um prazo de 10 anos para ser reavaliado, porque a cidade nunca para, a cidade tem uma dinâmica, a implantação dos polos acabam acontecendo também muito pela dinâmica da iniciativa privada, que são eles efetivamente que fazem as coisas acontecer, mas quando a prefeitura detecta alguma possibilidade de implantação de alguma coisa nessa linha, ela pode colaborar contribuindo com algumas coisas que no próximo slide vão mostrar, por gentileza. Então, eles podem receber alguns incentivos. Um projeto que foi feito para ser aprovado lá pode ter uma certa flexibilização no espaço do uso do passeio, que é exclusivo para o pedestre, mas em algumas concepções, desde que é aprovado, é avaliado, você pode ter aprovação numa concepção diferente, que você possa usar determinado horário, por exemplo, o passeio. A Nicola Pelanda é a nossa principal rua de ligação do bairro Umbará. A ver com esse polo gastronômico, eu estive acompanhando o prefeito Rafael Greca na reinauguração da revitalização do zoológico. Sim, pode ser, porque a gente tem o Parque Náutico. Essa saia da cidade, a região um pouco mais afastada da região sul, na região sul, a gente tem dificuldade de chegar à infraestrutura, mas ela está avançando. Então, como referência, como a Nicola Pelanda é uma rua de referência e ligação até com outros municípios, de fácil acesso pela linha verde, pelo contorno sul, por algumas ruas adjacentes que a gente vai procurar fazer um trabalho daqui na sequência para que seja melhor essas ligações, a própria Celeste Gabardo Tortato, a Rua Londrina, a Rua Maringá, Sagrado Coração, João Chede, são ruas que ligam vários bairros que podem trazer a comunidade para participar desses espaços. Então, autorização simplificada para intervenção, alguma coisa diferente, a gente já tem a Rua dos Moletes, que é um pouco abaixo, é lá para baixo, mas são referências que a gente pode fazer. A Winston Churchill, do terminal do Pinheirinho até a trincheira, para quem conhece lá, teve uma dinâmica, que hoje eu acho que perdeu um pouco assim do brilho, mas teve uma dinâmica enorme. O nosso querido vereador João do Suco fez uma intervenção quando fazem alguns eventos ali que fecham a rua
são eventos de sucesso que talvez a gente possa replicar nesse trecho da Nicola Pelanda. A Nicola Pelanda está defasada por o trânsito que a gente tem nos horários de pico, sim, porque é um fluxo muito grande, mas ela pode ser adaptada nos horários de convívio, porque a intenção é tornar esse trecho da Nicola Pelanda uma área de convívio, uma área de participação, que o pessoal possa criar alguns espaços, alguns nichos, não só no sentido gastronômico. Quando a Josiane veio aqui, a Josiane tem uma associação que trabalha pelos comerciantes lá, ela não trabalha especificamente no nicho gastronômico, mas elas têm a prospecção, inclusive fizeram uma feira, no Santuário da Sagrado, que hoje a gente sempre teve o costume de chamar quem mora na região, era a Igreja Preta, a gente perdeu esse patrimônio, que era uma igreja com uma concepção diferente, que acabou sendo demolido, mas era outro momento, outra situação, a gente não teve gerência sobre isso, mas que sempre foi uma referência, e é um lugar que eles estão implantando lá, a Josiane e o pessoal que participa das feiras. Tem alguma coisa a ver com o polo gastronômico? Sim, porque vai levar gente, vai movimentar, vai abrir um leque maior de participações. A gente tem outros empreendimentos, o Pátio Sagrado, é um empreendimento que chegou na esquina da Sagrado com a Nicola Pelanda, e tem alguns estabelecimentos do ramo gastronômico e outros de outras partes, a Velos Bike, que é um conceito diferente, uma loja de bicicletas, o pessoal está vendendo lá açaí. Então, o comércio está chegando e a gente quer potencializar isso por intermédio de algumas intervenções pontuais da Prefeitura e sempre procurando prestigiar os comerciantes que são quem fazem acontecer. Do ponto de vista gastronômico, sim, mas como uma rede como um todo. Todos os comércios que tem lá, a gente quer tentar avançar um pouco mais. Na possibilidade, amparado pela lei, um estudo para ampliação também para melhorar o transporte público em algumas situações. A gente é atendido por linhas alimentadoras. Ali naquele trecho, especificamente do Pinheirinho, tem muitas linhas alimentadoras e a gente quer tentar melhorar essas linhas, avançar mais. A URBS tem hoje um sistema de gerenciamento do fluxo de passageiros muito fidedigno, que o GENI faz em uso disso ali, tendo uma avaliação positiva, que o pessoal comece a usar o transporte público, com certeza tem uma possibilidade de aumentar o número de ônibus atendendo aquela região lá. Realização, se Vossa Excelência, obrigado, vereador Mauro Inácio. Tem a parte vereador Mauro Bobato, vereador Serginho do Poço, Bruno Pessutti, Noriceto e Tico Kuzma. Eu vou me permitir seguir, presidente Serginho, mas eu quero só continuar um pouco meu raciocínio, na sequência já aproveito para abrir a palavra para Vossa Excelência. Então, algumas das coisas que a Lei 14.771 de 2015 disponibilizam, e esse conceito, o que pode, o que não pode, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Tico Kuzma, líder do prefeito, ao Rodrigo Ajus, secretário Jamur também, a equipe da Prefeitura na discussão da implementação disso, porque também a gente tem que tomar cuidado, poxa, quero a Nicola Pelanda inteira sendo um polo gastronômico. Fica um pouco complicado de fazer isso aí, mas pelo fluxo viário que tem na Nicola Pelanda, pelo tanto de gente que circula, que passa ali, sim, tem potencial e eles souberam entender, souberam avaliar, souberam acompanhar, estão dispostos a construir isso aí cada vez mais. Então, fica aqui essa gratidão, inclusive ao meu pessoal do gabinete, em nome da Adriele, que estavam trabalhando nisso, as prospecções. Eu cheguei a fazer, então, algumas visitas. Eu passo todo dia na Nicola Pelanda, eu entendo a dinâmica, está muito legal daquele trecho da rua. Daí eu acabei fazendo algumas visitas e alguns dos comerciantes ficaram até de vir aqui. O Vesgo é um cara que implantou um empreendimento bacana, que está fluindo lá, algumas coisas mais tradicionais. Quem conhece a Nicola Pelanda, a lanchonete do Sadi, Palmitos, que hoje não está mais lá, ele mudou para um restaurante, que tem uma concepção, até pedir para o pessoal, para os moradores, me passar alguns textos relevantes, que na sequência eu vou me permitir citar, de coisas que aconteceram. Tito, Bar do Bolo, Vossa Excelência deve lembrar, um estabelecimento que tinha lá, ficou durante anos, hoje não está mais na concepção do que ele está lá, mas a gente quer avançar. E talvez na Nicola Pelanda, na sequência, alguma coisa diferente, assim, com a característica do bairro Umbará, que é um bairro como qualquer outro, mas que tem algumas características diferentes. Por exemplo, a gente tentou implantar, fugindo um pouco do polo gastronômico aqui, do Pinheirinho, tentou implantar um café colonial lá. Não teve sucesso em primeiro momento, a gente vê o caminho do vinho funcionando e é um sonho, é uma concepção que eu acredito muito nisso, até pela característica do bairro, pelas casas. Quem faz as coisas funcionar é o mercado, tem demanda, as coisas vão acontecer. Então, essas flexibilizações que o polo gastronômico possibilita,
podem ser importantes ferramentas para que a gente possa avançar mais. Próximo slide, por favor. Então, a gente acabou fazendo um registro, quando eu comentei com vocês sobre a possibilidade de implantações dos polos gastronômicos. Sim, é passível todos os vereadores proporem, porque todos têm alguma ligação com talvez determinada região, ou com algum comércio assim, específico. Hoje a gente tem 8 polos gastronômicos, no Água Verde, Alto Juvevé, Itupava, Petit Batel, Prudente Moraes, na região norte, no Senador Salgado Filho e em Santa Felicidade. E aí eu vou fazer uma citação particular, assim, especial, porque na região sul vai ser uma referência, a gente vai ter a possibilidade de ser um grande avanço pela localização, porque está próximo ao Tatuquara, está próximo ao sítio cercado, é uma ligação com Fazenda Rio Grande, o SIC, a João Shed, é um acesso teoricamente fácil, fora dos horários de picos, assim, a gente tem problemas seríssimos, mas é na cidade como um todo, porque o aumento do fluxo de carros, de veículos, é natural, uma cidade que vai crescendo, uma cidade que é a capital, então a gente tem que avançar, mas fora dos horários de pico, teoricamente é até mais tranquilo se rodar lá, para quem vai num happy hour, em alguma coisa, do que vir para transitar aqui dentro no centro da cidade, que tem outras dificuldades. Próximo slide, por favor. Então, esse polo gastronômico na região sul, a gente torce que seja uma referência pela localização que ele está, por ser um pouco fora do eixo central para a região sul, eu acho que vai ser eu tenho certeza que vai ser um grande avanço e talvez um piloto para outras determinadas intervenções. Então, a gente fez, inclusive com os comerciantes, Josiane ajudaram um pouco, eu cheguei a fazer algumas visitas, então, até como usuário desses comércios ambulantes lá. Daí, a Josiane chegou até a fazer uma carta com algumas informações, que está aqui também, Josiane, depois a gente vai estar lendo na sequência. A Adriele chegou a pontuar para a gente, sim, nos debates que a gente vai fazendo e formatando essas informações que eu estou passando para vocês. Então, no levantamento, constatou-se que entre a Alameda, Sagrado Coração e a Celeste Tortato Gabardo, 81 comércios. Entre os polos existentes, nenhum abrange, dos que a gente citou, dos 8 aqui, nenhum abrange a região sul. E a Nicola Pelanda é uma via de ligação mesmo com Fazenda Rio Grande, mas é uma ligação de toda a região, do Tatuquara, sítio cercado, o fluxo é muito grande naquele trecho. Então, aproveitando essa brecha, a gente acabou propondo, tramitou nas comissões, e eu agradeço aqueles nas comissões, as tratativas, o pessoal que sempre nos dá suporte, de prole. Próximo slide, por favor. Aqui só pontua um pouquinho. Esse tracejado azul é a linha verde, a gente acabou não pontuando o final. Começa no Sagrado Coração e termina Esse slide não está centralizado, ele vai um pouquinho mais próximo do contorno, que é a Celeste Gabardo Tortato, dá um trecho aproximadamente 2 quilômetros. É um trecho um pouco longo, mas foi o que a gente achou que na conjuntura seria o melhor para se aprovar nesse momento. Próximo slide, por favor. Aí são algumas fachadas dos comércios que tem lá. O primeiro container na linha de fotos de baixo era onde a gente tinha o Sadi, que era a Lanchonetes Palmito, que é uma coisa icônica lá. O Sadi acabou passando o ponto para outro empreendedor que segue também dessa linha gastronômica e mudou para Pizzaria do Didio, que trabalha como restaurante também. Tive a oportunidade de almoçar lá e tem uma dinâmica muito bacana lá. O DBS Açaí está chegando agora, porque é uma outra linha, pizzaria. Então, esse levantamento, Comodoro, Estação, tem a Pizzaria da Nona, o Espetinho do Vesgo, que estão atuando, vários pontos que está tendo uma dinâmica bacana. Sugiro e convido, inclusive, os vereadores, vereadoras que tiveram oportunidade para dar uma passada. Eu sempre comento, eu sei que é um pouco fora do eixo da realidade da vivência de o Marcos Vieira, Beto Moraes, tem uma certa acessibilidade um pouco maior lá, por serem moradores da região, não quer dizer que isso seja uma referência, mas acaba facilitando. Tito Ziglin, Tico Kuzma, que são um pouco mais próximos, conhecem um pouco mais essa realidade. Próximo slide, por favor. Então, mais alguns comércios, o Didio, Pizzaria, o Espetinho do Vesgo, Pizzaria Cantina da Nova Nona, que tem uma concepção, até músicas ao vivo, muito bacana, o Restaurante dos Gordinhos. Próximo slide. E aqui eu aproveitei até, porque daí eu citei a Josiane e acabei fazendo uma provocação para ela, porque nada melhor do que quem está ali no dia a dia, que ela tem a empresa dela, não está no ramo gastronômico, mas quem está no dia a dia para saber falar um pouquinho. Então, ela citou que a Nicola Pelanda é mais ou menos o básico do que a Josiane colocou, é quase o que está amparado
na lei, na 15.771, falando e pontuando alguns dos comércios que ela convive um pouco mais, inclusive os comércios ambulantes, que também estão contemplados lá. A gente fez até uma retirada de um artigo nessa lei para evitar algum transtorno para quem está gerando emprego e renda naquela região. Então, fala um pouco e da possibilidade de avançar. Quando o vereador Rodrigo Reis está aqui, Josiane, quando eu conversei com a vereadora Julieta Reis, quando a concepção da feirinha do Lago da Ordem, a Julieta começaram, ela e mais alguns feirantes, 20 pessoas começando a atender, e a realidade que tem hoje é pungente, é um símbolo da cidade de Curitiba, e é o que eu sonho para o que vocês projetam, para o que vocês almejam. Vocês já fizeram ali na Igreja na Sagrado, que é uma área teoricamente particular, mas foi feito no empreendimento do Pátio Sagrado também. Então, são essas dinâmicas que a gente quer possibilitar por intermédio dessa lei, e como eu disse, a cidade tem uma dinâmica funcional. Todo dia está mudando, todo dia está avançando, mas a gente quer colocar isso aí cada vez mais no radar da Prefeitura e que a gente possa avançar cada vez mais. Ela cita algumas coisas, esse material vai ficar disponível aqui, e ela, nascida e criada no bairro Umbará, sempre teve uma ligação com o empreendedorismo. Eu sei que tem algumas parcerias, até do Sebrae, eu sei que elas fazem um trabalho de qualificação dos comerciantes, tentando preparar o pessoal para trabalhar com a parte burocrática da nossa cidade, para que a gente possa fazer gestão de uma forma mais profissional. Então, obrigado pela visita, Josiane, seja sempre vindo nessa casa para opinar, para participar, para cobrar da gente algumas intervenções que a gente quer participar. Eu gostaria de abrir a palavra para os vereadores. Serginho. Eu agradeço a parte, vereador. Quero fazer uma saudação a Vossa Excelência pela defesa do projeto, e acredito que é o papel desta casa esse incentivo através de uma legislação. A partir do momento que esse local que Vossa Excelência propõe, e diga de passagem, eu acho que Umbará é um bairro muito bonito da cidade. O bairro Umbará, ele tem assim uma característica diferente dos bairros da cidade. Eu acho uma região muito bonita. Primeiramente, eu acho que é uma região ainda que tem uma história, ainda que tem que ser preservada. Mas acredito que a ideia do polo gastronômico, quando nós discutimos em 2015 na lei 14.771, vigente, que no próximo ano será revisada, ela dá uma característica a esses empreendimentos para que possa promover, de fato, aquele espaço, aquele eixo, uma condição para que as pessoas que desenvolvem seus empreendimentos gastronômicos, propriamente ditos, e também culturais, ele acaba tendo um apoio. Eu acho que o empreendimento que traz uma arquitetura diferente, que apresenta uma fachada diferente no imóvel e que faz com que haja uma requalificação do bairro, e também, a partir daí, além da requalificação, há uma valorização, isso é um desenvolvimento local. Eu defendo muito a bandeira do desenvolvimento local. Eu acredito que, através da infraestrutura e através de um comércio pujante que possa, de fato, oferecer àqueles munícipes que estão naquela localidade, eles não precisam se distanciar muito das suas casas quando precisa de um serviço. E, principalmente, ser servido com uma boa gastronomia, oferecendo diversos tipos de produtos, porque aí você faz um mix dessas empresas que estão lá, e geralmente eles buscam suprir uma necessidade que não haja ainda. Quando você vai com a intenção de oferecer algo que aquela região ainda não possui. E isso é importante para o desenvolvimento local, fazendo até mesmo que as pessoas se desloquem menos. Então, se você tem algo que é oferecido em determinadas regiões da cidade, você não precisa vir para a área central ou deslocar-se para um outro bairro, e você vai ter o serviço ali. Então, eu acho assim, muito positivo a forma que foi colocada a lei, que ela visa incentivar o empreendedorismo, através de uma organização daqueles empreendedores que estão lá, os comerciantes, que possam, de fato, promover, e aí talvez até um calendário, que eu acho que é importante, em determinadas datas, eles promoverem uma condição aos clientes e àquela região. A lei foi muito bem escrita no ponto de vista do incentivo. Então, ela incentiva, ela flexibiliza,
e ela dá oportunidade. Obrigado, meu sempre presidente Serginho do Posto. Escutar isso de Vossa Excelência, sim, fico grato. E eu acredito que será uma referência para a região sul mesmo, porque a gente criar um ambiente de convívio, não só do ponto de vista polo gastronômico, numa rua como a Nicola Pelanda, que já é adensada, que tem um fluxo grande, a gente fazer os ajustes necessários que esse ponto de convívio, tanto do ponto de vista gastronômico, e existem coisas acontecendo na região sul, o advento do bairro Novo da Caximba está em andamento, a possibilidade da implantação agora da reserva hídrica do futuro no bairro Umbará, a revitalização do zoológico. A gente tem muita coisa boa para vender naquele lugar, para mostrar. Eu faço aquela brincadeira e vou me permitir fazer novamente, já falei com vários de vocês, que eu brinco que Umbará é o berço da civilização. Adão e Eva começaram o namoro lá e depois colonizaram a Europa. Mas tudo começou no Umbará. É uma brincadeira para tentar mostrar um pouco, colocar no radar do pessoal entender. A gente tem problemas seríssimos de infraestrutura, Serginho, mas avançamos demais. Eu tenho até um dever de gratidão tanto ao prefeito Rafael Greca, o Eduardo Pimentel, o Rodrigo Rodrigues, Secretaria de Governo, todo mundo contribuiu, a gente tem muito a avançar, mas aconteceu muita coisa no bairro especificamente. E ele tem sim suas potencialidades, ele pode ser um jardim, eu sempre brinquei, tem um plano de desenvolvimento regional para o bairro específico do Umbará. Eu não consegui ter acesso a esse plano ainda, e eu entendo os nossos técnicos do IPUC, porque o IPUC tem expertise, tem qualidade para trabalhar sobre isso, e se começa a abrir demais, todo mundo vai, e é legítimo querer dar seu palpite, querer dar sua influenciar de uma forma ou outra, com seus interesses nobres, interesses talvez pessoais também, mas esse plano de desenvolvimento regional vai acabar ajudando. Claro que quem faz as coisas acontecer é o cidadão, é a comunidade, é o comerciante que faz a dinâmica, e cabe a gente ajudar a regular e tentar dar uma estrutura que não seja tão burocrática, que às vezes a gente sofre um pouco com isso, mas que possibilite esses avanços, que a gente torne essa área de convívio um pouco melhor. Professor, amigo e sempre aprendizado, Bruno Pessutti. Muito obrigado, vereador Mauro Inácio. Fico muito lisonjeado de ver Vossa Excelência em propor um projeto de lei de polo gastronômico. Nós que tivemos Fiquei eu com o Mauro Inácio. Tivemos a oportunidade... Mauro Bobato, perdão. O Mauro Inácio não sai da nossa ideia sempre. Mauro Bobato. Fico lisonjeado porque fui autor da primeira legislação de polo gastronômico na cidade de Curitiba, que é o polo gastronômico da Itupava. E, na sequência, fizemos outros, que são o do Água Verde, o do Alto do Juevê e o da Prudente de Moraes. Esse, por sinal, acredito que o único que tenha se notabilizado até hoje com uma intervenção direta da Prefeitura na melhoria do espaço urbano ao redor, onde foi feita toda a revitalização do espaço. Claro que por uma facilidade por ser menor, mas o conceito do polo gastronômico deve ser expandido por todas as regiões da cidade que tem essa vocação para a alimentação fora do lar. Então, ali na Prudente, hoje toda revitalizada, é um exemplo daquilo que nós podemos fazer em outras regiões da cidade. E parabenizo Vossa Excelência por trazer um projeto interessante de economia local, de fomento à economia local, de geração de empregos, e tenho a certeza que terá meu voto favorável, porque o polo gastronômico é uma situação que nós devemos e vamos sempre incentivar na cidade de Curitiba. Muito obrigado, Mauro Bobato. Obrigado, Bruno. Peço até desculpas que eu não fiz essa referência, que Vossa Excelência foi um dos primeiros a usar essa ferramenta chamada da lei que possibilita a implantação, antevendo já esse projeto. Claro que a sequência do andamento, do que vai acontecer, depende muito, sim, dos comerciantes locais, da intervenção própria da Prefeitura. Algumas coisas não tiveram avanços devidos, algumas intervenções, por exemplo, por ser do lado do mercado municipal, logicamente o fluxo é muito grande, a intervenção dentro da Prudente Moraes foi uma coisa um pouco mais lógica. Mas cabe a gente procurar essa dinâmica junto aos comerciantes, junto aos moradores e tentar avançar cada vez mais. Vereador Noriceto. Muito obrigado pela parte, vereador Mauro Bobato. Gostaria de parabenizá-lo pela proposição e manifestar meu voto favorável, meu apoio a essa iniciativa. Todas as ações que visam incentivar o comércio e o empreendedorismo merecem o nosso apoio. E nessas andanças, nessas idas e vindas pela cidade, inclusive algumas com Vossa Excelência, tive a oportunidade de visitar a região, circular pela região e constatar que realmente existe uma concentração de comércios, em especial comércios relacionados à gastronomia, nesse trecho aí, né? Então a implantação do polo vai contribuir bastante com a valorização desse trecho
do bairro Pinheirinho, do Umbará, e trazer possibilidade de melhoria no urbanismo, na estrutura, melhoria nos serviços e também incentivo a eventos e ações que visem atrair o público. Essa lei vem ao encontro, como foi dito, do plano diretor da nossa cidade, e sua implantação vai beneficiar os estabelecimentos que já existem e outros que possam vir a se instalar lá em razão dessa aprovação. Então, uma ação que vai contribuir com a geração de renda, a geração de emprego, vai movimentar a economia e contribuir bastante com o desenvolvimento da região. Então, conto com o meu voto favorável e com o meu apoio, vereador Mauro Bobato. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nori, até porque a gente sabe que uma das pautas... Então, o empreendedor é um trabalhador que tem uma pressãozinha um pouco maior, tem que ter o resultado efetivamente. O trabalhador também, com certeza, mas o empreendedor, se não tiver resultado, vai acabar fechando sua fonte de renda. Vereador, e desde já reforço o agradecimento, vereador líder Tico Kuzma. Obrigado, vereador Mauro Bobato, parabenizo Vossa Excelência também pela apresentação do projeto, a Josiane, que representa os comércios ali, eu conheço muito bem. Realmente é importante esse projeto, a aprovação dessa lei para a região, que vai, além de todas essas benefícios que Vossa Excelência colocou dentro da lei, que abrem possibilidade para aquele comércio, ele favorece que a pessoa, que o cidadão, permaneça na região. Então, a ideia desse polo gastronômico é justamente isso, favorecer o pedestre, que as pessoas circulem por ali, que as pessoas façam suas refeições, façam suas confraternizações nessa região. Então, vai evidenciar ainda mais essa região do Pinheirinho, da Nicola Pelander. Isso é importante, temos certeza que os estabelecimentos que ali estão vão buscar, dentro da lei, melhorar a sua infraestrutura, e também outros comércios virão para a região para que fique ainda maior esse polo gastronômico do Pinheirinho. Então, parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, pela conversa com o IPUC. É importante ressaltar que o IPUC trabalha junto com a Prefeitura para que tenha um decreto regulamentando esse plano diretor em relação aos polos gastronômicos, e Vossa Excelência esteve lá e conversou, então tem o nosso voto favorável, sim. Parabéns. Obrigado, Tico. Eu sei que também nem sempre esses projetos de leis causam alguma celeuma, porque, poxa, a gente vai implantar polos gastronômicos no trecho inteiro da Nicola Pelando, da Mateus Leme, toda a sua extensão. Não é uma coisa também tão simples, tem que ser uma coisa técnica, avaliada, um percentual dos comerciantes. Então, de 100 comércios, pelo menos 25 ligados ao polo ao ramo alimentício. Então, esse levantamento, esse trabalho mais técnico, e aí agradeço novamente o pessoal do IPUC, em nome do Luiz Fernando Jamur, a possibilidade de ter discutido e ter apresentado os argumentos. Vereador conterrâneo Marcos Vieira, que também bem conhece aquela região. Obrigado, vereador. Quero parabenizar pela iniciativa. Sei o quanto isso é importante para a nossa região, né? Nós precisamos ter projetos que fomentam, que reconheçam, que dê oportunidade para os empresários, para esses empreendedores. E é uma maneira da gente fazer com que o povo de lá possam frequentar a nossa região, né? Nós sabemos que se não tem um polo gastronômico, não tem esse serviço, as pessoas precisam se deslocar por muito longe e acabam muitas vezes não se deslocando. Então, tendo isso, com certeza é um grande benefício, porque fomenta a economia, movimenta, né, gera emprego. E quero parabenizar, Josiane, eu não sabia que era você, que é a organizadora da feira lá. Parabéns, são dessas iniciativas que movimentam e que fazem com que o bairro cresça e possa melhorar todas as estruturas. Nós temos um projeto que está tramitando também, que é o Polo Gastronômico ali no Umbará, porque a importância de nós fazer com que as pessoas possam conhecer a nossa região sul. O turista que vem em Curitiba, conhecer a cidade de Curitiba, ele precisa conhecer a região sul, precisa conhecer o Pinheirinho, Umbará, Sítio Cercado, porque lá também é Curitiba e é uma grande cidade, com muitas pessoas e muitos negócios que tem por lá. Então, parabéns, conte com o meu apoio, porque nós precisamos ter projetos que possam incentivar e motivar os empreendedores, porque são vocês que fazem a cidade acontecer. Parabéns. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Fica o registro, sim, do Polo Gastronômico. Vossa Excelência registrou e agradeço, até fez um convite, eu acabei naquele momento não assinando junto, e acredito no potencial, sim, Boteco Curitiba, Restaurante Paulino, Restaurante Itália, o Restaurante Campeiro, existe sim um potencial, eu acredito até talvez nesse quesito rural, alguma coisa parecida, mas não sou eu que vou regular, não é o vereador Marcos Vieira, não é a Josiane, isso é o comércio que vai nos dar, o mercado que vai nos dar, vai contemplar essas expectativas, como eu bem falei, determinada situação, abriu um café colonial lá, não teve a... Para concluir, vereador. 30 segundos para concluir o seu belo pronunciamento. Obrigado, presidente Tico. O que eu quero dizer é que tem muito para avaliar, para se avançar.
Tatuquara, a gente tem a N do Bar, tem Augusto de Brito ali na Vila Vitória, a própria Isaac Ferreira da Cruz, eu já pensei até numa Rua 15 sendo fechada e o comércio ser restrito em algumas situações para poder se avançar. Mas isso são sonhos, que isso aqui talvez seja um piloto e a gente possa avançar cada vez mais. Obrigado pela visita, Josiane. Espero, já fazendo a defesa, contar com o voto favorável de todos os vereadores e fica aqui o convite. Todos que quiserem lá, a gente sempre tenta vender aquele lugar e mostrar como que é. Fica o convite para participar de algum happy hour e dar uma passeada por lá. Obrigado, presidente Tito. Seria isso. Peço o voto favorável a todos os vereadores. Quero registrar a presença dos alunos do curso de administração da FAI, que estão aqui presentes, acompanhando esta sessão. Sejam bem-vindos e, quem sabe, amanhã algum de vocês eleito. A vereadora Indiara Barbosa mantém o desejo de discutir a matéria, então, por gentileza... Então está autorizado para falar da sua bancada hoje, uma consideração especial, porque Vossa Excelência está de aniversário. Obrigada, presidente Tito Zeglin. Rapidamente, eu havia me inscrito para fazer uma parte, mas acabou não dando tempo, então só parabenizar o vereador Mauro Bobato pelo projeto. Entendemos que é muito importante, né? E a discussão também foi muito boa, porque o senhor trouxe as possibilidades, né, que existe do polo gastronômico, então, de realmente simplificação, que é aquilo que a gente defende, fala aqui bastante, né, desburocratização. A gente entende que algumas coisas ainda precisam evoluir um pouco mais e serem colocadas em prática mesmo, né? Que o próprio plano diretor autoriza a prefeitura a simplificar. Então, por exemplo, a parte de alvará, de concessão de alvará, poderia realmente ser melhorado ainda mais. Então, a gente também, eu tenho um projeto também de polo gastronômico que está tramitando junto com o vereador Alexandre Leprevot, e a gente tem discutido muito isso, as possibilidades para que a gente faça realmente funcionar esses itens que o senhor mostrou, né, de simplificação. Então, parabenizo o vereador pelo projeto, principalmente, né, na região que o senhor atua bastante, que, como o senhor falou, é uma região que precisa, que faz diferença, né? E a gente fica, então, o pedido para a prefeitura para que a gente possa trabalhar, de repente, até juntos, todos os vereadores, nesses itens que realmente simplifique a vida do empreendedor e torne mais fácil, né, trabalhar, empreender na nossa cidade. Então, parabéns pelo projeto, votaremos favorável e fica esse desafio aí que a gente consiga realmente simplificar ainda mais. Obrigada. Não sei se... o vereador Sidney Toaldo está inscrito para a parte também, então passo a palavra. Obrigado, vereador Indiara. Parabenizar o vereador Bobato. E eu sou suspeito em falar, porque realmente nós estamos numa região gastronômica, né, Santa Felicidade, e realmente essa criação do polo gastronômico Pinheirinho, que abrange toda aquela região ali, uma região bonita, uma região que muitos curitibanos às vezes não conhecem, e está ali a oportunidade agora. Eu já dou um exemplo, ontem eu participei da Corrida de Boteco, estou visitando todos os locais, ontem eu fui no Dom Rodrigo, em Santa Felicidade, e realmente a gente viu como isso tem trazido a população perto do comerciante. O comerciante que sofreu tanto na pandemia, o comerciante que pagou caro por isso, e realmente essa criação desse polo gastronômico, como outros, realmente trazem novamente que a cidade tenha vida e que, principalmente, o comércio seja pujante, que o comércio gere renda e, principalmente, gerar emprego. Ontem, só como exemplo lá, ele teve que contratar mais 2 garçons para trabalhar nesse evento aí que agora vai começar na Corrida de Boteco. Então, assim, polo gastronômico, cuidar do nosso comerciante, do empreendedor, é o trabalho que a Câmara Municipal tem, e é um trabalho árduo, mas com certeza é de respeito a todos. Realmente vocês precisam desse apoio desta casa. Então, parabéns e conto com o nosso voto favorável. Então, encerro a discussão, né? É excelente as palavras do vereador Sidney Toaldo. Como ele falou, para quem quer trabalhar, gerar emprego, gerar renda na nossa cidade. Então, também concordo com todas essas palavras. E encerro a minha discussão. Obrigada. Continue a discussão, projeto em pauta do vereador Mauro Bobato. Não havendo quem queira discutir a matéria, passamos para a votação.
Para encaminhar a votação, escrito está o vereador Alexandre Leprevô. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, agradeço a atenção de Vossa Excelência, parabenizo o vereador Mauro Bobato pela apresentação do projeto. Nós sabemos bem o quanto é importante para os comerciantes este projeto. A partir do momento que o comércio está dentro de um polo gastronômico, eu não tenho dúvida de que muitos benefícios podem vir a acontecer, inclusive a valorização dos pontos, a valorização dos imóveis. Mas nós enxergamos que o polo gastronômico ele precisa ampliar a sua gama de benefícios aos empresários que estão dentro de um polo gastronômico. Eu sei que o vereador Mauro Bobato mostrou os pontos que a prefeitura autoriza em um polo gastronômico, mas eles acabam até certo ponto sendo importantes, porém eles têm um limite no qual nós precisamos fazer com que os polos gastronômicos evoluam. E nós estamos desenvolvendo, junto com a minha equipe, uma redação de um projeto referente a isso. Sabemos que teremos muitas restrições por uma série de motivos, mas nós enxergamos que aquele comércio que está dentro de um polo gastronômico, ele pode ter muito mais benefícios do que tem hoje. Na prática, funciona muito pouco estar em um polo gastronômico. Essa é uma realidade. Eu conheço diversos estabelecimentos que estão em polos gastronômicos e o diferencial é mais para dizer, você está num polo gastronômico. É para você poder, inclusive, divulgar, é muito importante para os seus clientes que ali é um polo gastronômico, enfim, mas a gente pode aperfeiçoar e fazer com que mais benefícios venham para essas pessoas que estão em polos gastronômicos como esse, que eu não tenho dúvida, este polo gastronômico será com certeza muito positivo, por isso parabenizo a Josiane e o vereador Mauro Bobato por trazer esse assunto aqui. Quero lembrar também, senhor presidente, se me permite, que infelizmente a Prefeitura de Curitiba, após eu falar com o secretário de governo, com o vice-prefeito da nossa cidade, nós não conseguimos aquele desconto que tanto brigamos aqui para os comerciantes durante as multas da pandemia. Nós conseguimos estender o prazo de pagamento dessas multas, porém foi negado o desconto. E agora os lindos boletos estão chegando para que as pessoas tenham que arcar com essas multas de forma integral. É lamentável, eu enxergo que poderíamos ter aprovado este grande desconto para os comerciantes e empresários. Tive o apoio, sim, de diversos vereadores aqui desta casa, no qual desde já eu agradeço, mas a Prefeitura não quis, de forma alguma, aprovar esse desconto, mostrando que joga contra os comerciantes e não junto, ao lado e a favor dos comerciantes. Seria isso, senhor presidente, encaminho o voto, sem dúvida nenhuma, com muito entusiasmo, com muita alegria, porque vejo uma comerciante feliz aqui nessa casa, favorável ao excelente projeto do vereador Mauro Bobato. Seria isso, muito obrigado. Continuamos no momento dos encaminhamentos. Quem tem direito a encaminhar a matéria são os líderes dos partidos ou dos blocos, o autor também. Está com a palavra, se deseja encaminhar, mas entendo que Vossa Excelência já encaminhou a votação muito bem da tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto. Então, não temos mais vereadores inscritos para encaminhar a matéria. Passamos para a votação do projeto, ressalvada a emenda supressiva 3315/2023. Vereadores, por gentileza, o painel vai ser aberto para que Vossas Excelências possam votar. Os favoráveis votarão sim, contrários não, com direito à abstenção e até com direito a sair do plenário, se assim acharem interessante. Está aberta a votação. Enquanto acontece a votação, registro com muita satisfação, a pedido do vereador Rodrigo Reis, a presença do Ayrton Fernandes, presidente da Associação dos Escrivãos de Polícia do nosso Estado do Paraná, e também do Sandro Marcos Kowalczuk, vice-presidente da Associação dos Escrivães de Polícia. Sejam bem-vindos e o vereador Rodrigo está escalado para fazer sala aos nossos ilustres visitantes. A votação continua. Senhor presidente,
é uma informação, não estou conseguindo registrar. Vai conseguir, porque a nossa assistência já está chegando até Vossa Excelência. Perfeito, muito obrigado, presidente. A máquina, às vezes, ela cria alguma dificuldade, mas é passível de uma solução rápida. Encerrada a votação, vamos para a apuração dos votos. Foram 29 votos sim, não teve nenhum voto não, não teve nenhuma abstenção, então está aprovado o projeto do vereador Mauro Bobato por unanimidade. Passamos à votação da emenda supressiva número 3315/2023, painel aberto para que os vereadores possam exercer o direito democrático do voto. Está encerrada a votação, vamos para a apuração. Foram votos sim 27, nenhum voto não, nenhuma abstenção, está aprovado a emenda supressiva 3315/23. Para justificar o voto, estamos aqui com os oradores inscritos. O vereador Mauro Bobato para justificar o voto. Com a palavra, 5 minutos, improrrogável. Sendo breve, não precisarei dos 5 minutos. Presidente, só agradecer a todos os vereadores e vereadoras por isso. E sei que não é o rito usual, presidente, mas gostaria de pedir, se os vereadores assim entenderem, Vossa Excelência puder conceder, a gente gostaria de tirar uma foto com uma empreendedora, representando os comerciantes lá, e todos os vereadores se disponibilizarem, a gente fazer um registro fotográfico e tomara, e agora fica o desafio, como bem falou Alexandre Leprevot, que a gente possa efetivamente fazer a diferença por intermédio dessa lei, por intermédio de intervenções da Prefeitura, mas também dos comerciantes, que possam entender a concepção e o que a gente possa avançar cada vez mais. Que seja um marco para a nossa região, um pouco fora da área central, então que a gente possa fazer esse registro também aqui. Obrigado, presidente, obrigado, vereadores e vereadoras. Levando em consideração que Vossa Excelência teria 5 minutos para desenvolver a sua fala e não usou os 5 minutos, usamos parte desse tempo para uma fotografia histórica aí. Fique à vontade. Vereadores que desejarem pousar para uma foto histórica, por gentileza.